Já Aqueles que concordam com a gravação permaneçam como estão, aprovado. Aprovado. muito bem aprovado. Câmara de Vereador do Interior, aprovado, pronto, acabou. E o cara fala num ritmo só, sem ponto nem vírgula. Acabou. Exatamente. Mas falando em interior, vamos começar aqui a nossa sessão. Eu queria, assim, dar um depoimento inicial da ideia de a gente montar esse grupo de leitura, né? Participo de alguns vários, né? E em vários eu não consigo comparecer às reuniões, então eu compreendo aqueles que não puderam estar aqui conosco agora. Mas quando eu tive a ideia de fazer esse grupo, fui muito estimulado por duas coisas. Eu havia lido, no final do ano passado, Moeda Vencida, e me impressionou muito, né? E aí, quando um livro me impressiona, eu saio a dar de presente, eu acho que eu dei para Matheus, dei para Evânia, e eles gostaram, pelo menos Evânia gostou, disse que tinha gostado e tal, e eu fui conversando com as pessoas e fui descobrindo que um tinha gostado de Coivara, que eu ainda não havia lido, outro havia gostado de Os Desvalidos, né? Outro de Caderno de Reminiscências, né? E aí, assim, eu disse, é um autor sergipano que tem aqui uma meia dúzia de leitores que eu conheço e que talvez se interessassem por conhecer a obra inteira. E é uma pretensão ambiciosa, né? Porque são muitas páginas de um autor que não é fácil de ser lido, mas é gostoso de se ler, né? Então, então, vou montar aqui um grupo com interessados, né? E, infelizmente, nessa primeira reunião, a gente já tem um número razoável de presentes e de pessoas que leram, mas não puderam estar aqui. Então, a primeira observação é essa, que Francisco Dantas, ele é um autor que merece esse interesse, né, que a gente está demonstrando por ele. Acidentalmente, eu fiz um comentário em minhas redes sociais sobre Moeda Vencida, né, e chegou até ele, porque o professor Zé Lima, Padre Lima, é amigo dele, mandou o comentário. E ele me fez um comentário por WhatsApp muito gentil. E a partir daí, de vez em quando, eu troco mensagens com ele. Ele me fez a gentileza de mandar Coivara. E aí, quando Coivara chegou, eu aí tive certeza que a gente podia fazer um clube de leitura, começando por ele, Coivara. Eu já tinha um exemplar da primeira edição, e aí passei a ter esse aqui. E, então, assim, a ideia do livro é a de estudar, de certa forma, ou se deliciar com um autor sergipano que não que não fica atrás de nenhum grande nome consagrado da literatura nacional, desses que a gente costuma estudar no segundo grau, não é? Eu não penso que ele seja menor do que nenhum desses outros regionalistas, não é? Ele tem uma dimensão estética gigantesca, uma capacidade de ler os sentimentos impressionante. As figuras dele são impactantes, não é? O resgate da palavra que ele faz, de um vocabulário adormecido, não está morto, porque quando a gente passa por ele, a gente sente o sentido, então percebe o significado, significa que a palavra está viva, está só adormecida. Então, acho que tudo isso estimula a gente a fazer esse percurso. Não sei se vamos chegar no fim com todos, porque cansa, eu sei que cansa. Eu fiz isso com Dostoiévski, num grupo grande. O grupo começou com 100, terminou com 5, não é? Dá para perceber que as pessoas vão ficando pelo caminho mesmo. Não é porque não gostem do autor, é porque não tem tempo, a vida tem outros afazeres. Mas vamos começando, né? A gente só termina se começar. E eu queria perguntar se alguém queria fazer uma colocação, uma exposição geral do livro, para que a gente tivesse um fio condutor para as discussões posteriores. Quem se anima? Se ninguém se animar, eu vou ter que me animar. Ninguém está animado. Então, eu ia sugerir que você, Zé, fosse o primeiro expositor, porque você foi responsável pela criação do grupo.
Muito bem. Então, a sua responsabilidade aumenta nesse primeiro momento. O que a gente poderia combinar é que nos próximos livros a gente já deixasse alguém incumbido dessa primeira fala. Então eu aceito o Munos. Eu fico A relatoria, você é o relator, né? Exatamente. Eu fico com a relatoria desde que haja o compromisso de todos efetivamente apresentarem um pronunciamento, né? Para que não fique um monólogo aqui. Né? Eu anotei aqui no final o seguinte: esse é um personagem, o narrador, que ninguém sabe o nome, é um personagem triste, não é? Ele é um fracassado. Ele é um destruído, um arrasado, um sujeito que não deu certo, não é? Não deu certo. A narrativa inteira é uma história de infortúnios, não é? De desalento, de derrota, não é? O sujeito nasce perdendo a mãe, não é? Quando o pai está num momento de proximidade com ele, é assassinado, não é? Ele então passa a depender do afeto de um avô presente, não é? Um avô generoso, e esse avô generoso que ele encontrou em um determinado momento da narrativa é subtraído violentamente, ele é quase que sequestrado, não é? Ele é levado para um internato, não é? Em Aracaju, não é? No internato ele se houvesse a palavra, né? Objeto de bullying, né? Né? Dos aracajuanos ali internados, né? Porque ele era o interior matuto, né? Então ele fica lá deslocado, ele passa a ser um perdido, né? Naquele ambiente novo para ele nunca tinha ido a Aracaju. Um parêntese nisso, né? Do personagem. Ele vai de trem, né? Em 1900 e bolinha, que a gente não sabe exatamente quando a história é narrada, ele vai de trem, não tem mais trem hoje. O que fizeram com esse modal de transporte, né? E aí ele próprio se permite um amor, né? Um amor, de certa forma, proibido, promissor, né? Tórrido, né? Matheus narrou, antes de a gente começar, né? O quanto a cena do amor é forte, não é? É quente, não é? E esse amor, também ele, é objeto de subtração, né? Então ele perde tudo, tudo. E no fim, quer dizer, desde o começo a gente sabe, mas no fim ele ainda perde a liberdade. Ele ainda perde a liberdade, porque ele é preso por um crime que não se sabe se foi sequer cometido, né? É uma coisa, pelo menos a mim pareceu assim, é meio enigmático esse final, eu li umas 3 vezes para tentar entender, e depois eu cheguei à conclusão de que ele, de fato, é desenhado para ser enigmático, né? Então, assim, eu acho que a própria ausência de identidade do narrador nos deixa com uma dúvida, né? Ou se não uma dúvida, com digamos assim, com esse enigma, com essa interrogação presente, né? Houve ou não o crime? Ele teria... Porque veja que até o nome do personagem, né, do cúmplice que se encontra, parece proposital, né? É um Malaquias, né? Ele é um sujeito, ele desaparece, né? A chave da solução, Matheus, desse júri, seria essa testemunha desaparecida, né? Não é? O Malaquias, né? Vocês podem imaginar a situação. Agora, o espaço psicológico, que eu vou deixar que vocês completem aí da narrativa, né? Aquilo que se passa na mente dele enquanto sofre a prisão domiciliar em um cartório. Aí eu acho, assim, talvez para o professor Jonatas, como antropólogo, não é? Para o Wesley, que não é íntimo dos procedimentos jurídicos, talvez não sinta a força
dessa metáfora, assim, né? De o sujeito estar em prisão domiciliar entre autos processuais. Né? Digamos assim, algo que, inclusive, é o cotidiano indesejado, porque ele não gosta do que faz, dele, não é? É um negócio assim, chega a ser torturante imaginar uma cena dessa. Não é? E assim, uma, uma, os nomes também, não é? A tia boa, a que sobrou, não é? Não é? Que empresta a casa para ser espaço do cartório, se chama Justina, não é? Enfim, eu começo com essas ponderações, com essas divagações, para permitir que vocês completem essas imagens, essas coisas, né? Não enriqueçam com o olhar de Eu cada um. posso ler um trecho que calha exatamente com o que você falou? Então, folha 133. E eu vou ajudar aqui os colegas que não conseguiram entrar e estão tentando, mas fiquem à vontade. Quer que eu aguarde, então? Não, prossiga. Folha 133, você falando dessa questão do ofício dele e dos dilemas, né? Que é um personagem existencialista, fundamentalmente existencialista. Aí, na folha 133, ele diz o seguinte: toda a experiência que ganhei nesse ofício de recolher depoimentos de réus, talvez até me esteja sendo prejudicial, porque conhecendo na intimidade o suplício das audiências, a ponto de descarnar a sua medula, sei perfeitamente como os acusados mais corajosos se desconcertam e se convertem em vermes untados a suores e tremores. Se assim é, a leitura deste livro também não me trará mais atropelos, à medida que vai me iniciando no meandro de todas as ânsias. Uma vez que saber não é domar, talvez seja melhor permanecer cego sem a consciência das forças e das razões encarregadas de trazer os arrepios. Então, enfim, eu me identifiquei muito vendo isso aqui, é exatamente isso, né? Os dramas humanos, enfim, o que é a verdade do processo nunca é a verdade efetiva ou a verdade verdadeira. Muito raramente o processo consegue espelhar o que realmente aconteceu, o que fidedignamente aconteceu. A questão da dissimulação, de você ter várias personas na sua comunidade, você é uma pessoa, mas no processo você pode querer interpretar outra, enfim. É um personagem existencialista, sobretudo, muito interessante. E aí você falando do ofício dele e desses dilemas, não deixam de ser dilemas existenciais. Eu estava procurando e achei aqui exatamente essa passagem que, a meu ver, ilustra bem. A minha edição, Evandro, é a mesma que a sua, e engraçado que eu tinha feito a mesma marcação, ó. Também tinha marcado essa passagem. Eu acho que a gente, como profissional desse universo, sente nessa parte que os nossos constituintes têm coisa parecida, né? Esse medo, esses suores, essa aflição, e que o personagem sofredor dessa angústia, né, pelo, pelo, pelo espaço físico em que ele está sofrendo, desciplica, talvez, a, a exasperação, né? José, eu, eu gostei de Evandro ter puxado logo por essa questão. Aliás, foi provocado por você, logo no final da sua fala. Acho, quando eu terminei de ler, eu já tinha lido antes Coivara e agora, e me ocorreu muito uma proximidade, guardada as devidas proporções, até culturais, e do processo de Kafka, né? Eu achei uma similitude tão grande, né, daquela angústia
do processo kafkaniano com a angústia do personagem do Chico. E o título nos diz muito disso. Na verdade, o personagem, ele como se estivesse, porque Coivara é aquela atividade de pôr fogo para evitar que o fogo passe para pôr fogo, não, fazer um rego, digamos assim, numa expressão nordestina, para que o fogo não passe para o outro lado, né? E toque fogo só do lado que se quer. É como se ele tivesse exatamente, à medida que ele vai discutindo toda a história dele, debulhando a história dele, ele passa a queimar toda a angústia que ele tem. Não sei se vocês perceberam isso. E ele vai se desmilinguindo, para usar uma expressão que seria própria do Chico. Ele vai se desmilinguindo, vai se esvaindo enquanto ser humano. E outra coisa que me chamou muito a atenção é que ele trata também nessas... Ele filosofa, às vezes, o personagem, o narrador, e ele cai no campo da filosofia. E, de certa forma, ele passa uma impressão que, usando a minha experiência, tantos anos como juiz e juiz criminal também, desse questionamento sobre verdade real, né? Ora, se nós já aprendemos desde Aristóteles que o mundo é uma representação, tudo é uma representação, o real é também uma representação. Então, a dificuldade que a gente tem para aprender o real, viu, Ronivon, é tão grande porque ele depende de tantas variáveis e de percepções tão individuais como as percepções do narrador. Mas ele percebe, o que eu acho intrigante no livro é isso, ele percebe que ele está rendado, quer dizer, numa trama que vai dar errado, vai dar ruim. Ele já percebe, ele se angustia ao mesmo tempo como se ele já estivesse se preparando para o pior, que seria a perda da liberdade. Até porque ele já tinha perdido a liberdade, de certa forma, desde quando ele perde a mãe e perde o pai, e perde o avô, e assim vai. E a própria tia Justina, que de vez em quando dá um carão da gota quando ele está tomando a cachaçinha dele, que é a única forma dele tentar aguentar aquela dor intensa que ele sente, né? Então, duas coisas. É um processo kafkaniano, que eu faço essa similitude, essa relação, guardada as proporções, e a questão de como o personagem narrador apresenta a própria justiça, o próprio processo, como um processo cheio de representações. Era isso. Hollenberg. Pois não, professor. Fique à vontade. Depois, Madison, Matheus. Não, senhor, parece que o Madison foi primeiro. Fique à vontade. Cadê o Madison? Eu não estou vendo. Bom dia a todos. Eu vou ser breve, que aqui certamente eu estou mais para aprender, para dar algumas impressões. Você não está aparecendo, né, mas só o cabelo. É porque, como o volume de presentes ultrapassa o da tela, ele aparece. Ele melhorou. Melhorou? Então, certamente eu estou aqui mais para aprender e para observar as posições dos senhores do que para tentar professorar alguma coisa. Eu falei para José no começo que eu estou relendo esse livro, é a segunda oportunidade que eu tenho. A primeira eu não consegui concluir. Era na minha adolescência, eu li com meu pai, porque meu pai conheceu o autor, estudou alguma coisa com ele, porque eles moraram em repúblicas, né? Na juventude deles, né? Então, meu pai conhecia ele, inclusive. E eu tinha algumas impressões interessantes que eu consegui extrair dessa segunda vez. Não concluí ainda, estou na página, já estou finalizando. A dificuldade da leitura foi interessante, que na minha juventude foi uma coisa que me incomodou muito.
e dessa vez se tornou uma diversão, né? Poder decifrar certos neologismos que eu já conhecia, relembrei da minha infância, mas que foi realmente divertido poder fazer o caça-palavras aqui e identificando nossas raízes da nossa linguagem sergipana, no nosso Nordeste. Me lembrou muito, esse livro me lembrou muito Memórias Póstumas de Brás Cubas, pelo narrador, o personagem principal ser o narrador, muito interessante, a forma como ele vai exprimindo seus sentimentos, que é difícil, não é muito comum a gente encontrar isso nos livros, né? O narrador dando tudo que ele sente sobre os fatos, entregando tudo que ele sente sobre os fatos, de uma forma tão profunda. É muito interessante isso. Isso é uma forma, essa introspecção, eu gosto muito desse detalhe que ele trouxe para no livro. É muito interessante. E quero dizer que eu gostei muito, realmente, quero agradecer a José pelo convite, e o livro realmente me surpreende em alguns momentos. A perda dos avós realmente foi uma coisa que me chamou a atenção, a perda da família, porque isso era uma coisa comum, né, na época do autor. Acho que tem muito a narrativa, ela é um pouco, certamente, biográfica dele também, do que ele vivenciava, porque muitos jovens em Aracaju, na época dele, estudavam em colégios internos e vinham para Aracaju para tentar estudar e chegavam e faziam repúblicas para fazer a faculdade. Enfim, acredito que tenha sido muito biográfico. Meu pai vivenciou isso com ele também, na mesma época, Zé Lima também foram colegas, então é muito interessante isso. E obrigado a todos, e vou continuar aqui ouvindo vocês. O nosso coordenador. Zé, você está sem som. Eu estava fazendo um experimento aqui. Então, agora é você, Matheus. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, registrar o prazer de participar desse seleto grupo. E começo com um breve depoimento pessoal sobre o autor, né? Primeiro, me penitenciando, enquanto sergipano, da minha total ignorância em relação a esse autor. E isso vem como uma forma de representar, porque comentei isso em vários outros contextos de família e de amigos, e isso, infelizmente, ressoou muito entre todos que eu comentei, o desconhecimento que nós temos da nossa própria cultura, né? E aí eu sou um personagem desse desconhecimento, para minha tristeza, e foi uma forma que esse grupo me deu de suprir esse desconhecimento. A primeira vez que eu ouvi falar de Francisco Dantas, Evânio vai se lembrar bem, Evânio é meu sócio de escritório, é meu amigo, está também no grupo. Foi uma vez que Evânio foi a Brasília tratar de um processo do nosso escritório. Ele foi interagir com o ministro Félix Fischer, Evânio vai lembrar desse episódio. Ele, quando voltou, ávido por notícia de como foi a ida a Brasília, ele me disse, rapaz, o ministro me atendeu super bem, e quando eu disse que era sergipano, a primeira coisa que ele disse, você é conterrâneo de Chico Dantas e tal. Então, veja, Evânio vai se lembrar desse episódio, quando ele for falar, ele confirma aí. E, assim, é a prova de que nossa cultura, muitas vezes, é bem mais reconhecida fora do nosso estado do que no nosso estado. Isso eu vejo com lamentação. E me penitencio, na verdade, desse aspecto, e acredito que essa penitência que eu faço ressoa em muitos âmbitos. E olhe que eu, apesar de não me considerar nenhum intelectual, também não me considero uma pessoa absolutamente leiga. Eu tenho algum conhecimento técnico de específico. Mas feita essa ponderação, que pode ser objeto também de comentários por outros membros do grupo, e esse grupo serve para suprir esse problema, digamos assim, né? Indo para a obra, dentre vários pontos que me chamam a atenção, claro que nenhum dos participantes vai esgotar, mas eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, a forma com que o personagem vê o poder judiciário, né? Nós temos aqui, dentre os membros
alguns membros que muito honram o Judiciário Estadual, Federal, Onivon, professor Anselmo, mas veja como o cidadão comum vê a figura do judiciário, até com uma certa ironia, às vezes ele falando, certamente serei julgado por pessoas que têm a mais alta envergadura, uma total imparcialidade, isso ele sabendo que já havia um juiz prévio que havia, de uma certa forma, encoberto a tocaia lá que resultou na morte do seu próprio pai. Então, essa é uma forma interessante da gente que atua nessa área, especialmente, ver como a sociedade nos enxerga. Eu falo do judiciário porque ele fala toda hora, o meritíssimo, mas em um determinado momento ele fala também do Ministério Público, o promotor, como se o júri dele fosse uma forma do promotor ir à forra, de uma questão pessoal que eles tinham. Em um determinado momento ele cita ali que no dia a dia ele tinha uma certa antipatia com o promotor e que o promotor usaria o júri em que ele era réu para ir à forra. Então veja como os sujeitos que trabalham no judiciário, e aí eu não falo só do juiz, já inclui o Ministério Público, e também os advogados, que ele também fala com alguma ironia daquela linha de argumentação, uma certa teatralização ali, um júri que eu até, antes de começar a gravação, até me frustrei de não ter lido sobre o júri, porque eu já lendo a obra já imaginava ali o conselho de sentença, o debate, mas obviamente que isso faz parte da própria obra, né, essa angústia, essa expectativa. Me chamou muita atenção disso, né, Madison falou aí da questão da morte do avô. A morte do avô se dá no momento que ele está em Aracaju, no colégio interno, né? Então, ele não tomou nem conhecimento da morte, o que aguçou ainda o seu instinto da suposta vingança, que depois, até no dia que ele foi executar, até esmureceu um pouco, gerando aquela dúvida até de um possível crime impossível, né, Zé? Porque ninguém sabe ao certo se o Tucão já estava morto ou não, enfim, né? Ficou essa angústia aí. Mas eu faço esses meus registros, agradeço o convite para compor esse seleto grupo. Estou, de fato, utilizando o grupo para suprir aquela questão que falei do início da minha fala. Infelizmente, o sergipano precisa muito mudar essa filosofia, né? De valorizar o que é nosso, efetivamente. Como o Zé falou, conversei já reservadamente com o Evânio, o Francisco Dantas ele não deixa nada a desejar de Graciliano Ramos, de José Luiz Lins do Rego, porque, veja, a gente lê, essas obras nos são apresentadas no segundo grau, né, Matos? Estou falando de Matos diretamente, porque Matos é meu contemporâneo. Fizemos mais ou menos o segundo grau na mesma época. E, assim, a gente é submetido a todo tipo de literatura lá, para vestibular até, na nossa época era o vestibular, que hoje é o Enem. E ninguém nos coloca, né? Não que nós não precisemos ser autodidatas, mas não custava nada que a rede de ensino, né, dedicasse, de uma certa forma, um direcionamento para isso, né? Fica essa reflexão e agradeço aí pela composição desse grupo e pela palavra. Um abraço aí para todos. Matheus, obrigado. Eu vou usar a prerrogativa de relator para fazer aqui alguns esclarecimentos. Esqueci de contar um episódio. Eu fui trabalhar em Belo Horizonte, e há uma livraria em Belo Horizonte que eu gosto muito de ir. Chama-se Livraria da Rua. Ela fica no bairro da Savassi, e há várias livrarias ali de rua mesmo e tal, e são livrarias bacanas, com cafés e tal. É uma região muito, muito boa de se visitar em Belo Horizonte. E para um bibliófilo, ainda mais, né? E na livraria tem uma livreira, Solange, que já me conhece, porque toda vez que eu vou a Belo Horizonte eu vou lá. Mas dessa vez eu acho que era a primeira ou a segunda vez que eu estava indo na livraria, e aí eu disse assim, me indique alguma coisa para que eu possa ler no avião. Pelo meu sotaque, ela identificou que eu era nordestino. Aí ela pegou 2 livros. Ela pegou Torto Arado e pegou Uma Jornada Como Tantas, que é fantástico também, a gente vai ler mais adiante. E disse assim, esse aqui é ótimo. Aí eu disse, eu já li, gostei muito. Ele fez, você vai gostar mais desse.
já deveria ter vencido o Jabuti. E eu peguei e disse assim, é meu conterrâneo. Eu disse, você é sergipano? Sou. Você o conhece? Aí eu disse, eu sei quem é. Né? Eu já ouvi, mas nunca tive a chance de conversar com ele e tal. Ele fez assim, desse jeito, como eu estou dizendo aqui, certo? É o melhor escritor brasileiro vivo, na minha opinião. Veja bem, eu estou em Minas Gerais, a pessoa não me conhece, não tem nenhum motivo para me agradar, ela já tinha indicado o livro antes de saber a minha procedência exata. Então assim, confirma o que você disse, não é? Que no âmbito literário, do conhecimento dos romances, né, das letras, a gente tem esse gênio entre nós, não é? Pouco celebrado. E tomara que com ele não aconteça, e não está acontecendo, o que aconteceu com outro gênio que nós tivemos, recente, que ontem fez aniversário de falecido, que é Antônio Carlos Viana, o maior contista da geração dele. Era sergipano, professor da universidade também. Nós, assim, tivemos um bicampeão do Jabuti, 2 anos ele foi o livro de contos premiado, não é? Quem sabe a gente introduz ele aí no caminho da gente. E é pouco firmado. Então, essa é a primeira coisa sobre o que Matheus disse. A segunda, desculpe avançar muito no tempo aqui, é porque eu fico me entusiasmo, é que ele fala dos advogados também, Matheus, pouco lisonjeiramente, né? Ele disse que nós temos a fala untuosa. Veja a manteigada, né? Oleosa, né? Uma coisa... Mas a passagem sobre a qual você estava comentando, talvez seja essa aqui, ó, da página 187 e 188. É um pouco extensa, mas eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. É já no fim da página. Se o que bem me intriga e sobressalta concerne mais diretamente ao conluio de encenação do que a sentença a me ser imposta, não é que abra mão da liberdade ou largue ao borralho os dias que ainda tenho pela frente, embora já não me sacuda nenhum otimismo desconcertante. É que estou convencido de que a pena ou a absolvição que me couber dependerá muito pouco do que se desenrolar nas luzes do palco armado para me intimidar. A ótica do julgamento é a teatral, não é? É a da representação, é cênica, não é? E aí ele prossegue, machucando mais a gente, não é? Conheço de dentro a sisudez desses nobilíssimos doutores. Começou a ironia, Matheus. Aprendi como eles preparam e decidem tudo nas entrelinhas, suando duro para salvar as aparências, danados de precavidos que são, porque sabem que lá no bem fundo a justiça a que pertencem não pode prosperar sozinha e desconjuntada, batendo o pé a outros poderes que andam com ela em estranha parceria. Por isso mesmo, o meu processo corre na pista comum, entrando em túneis cheios de subterfúgios e atalhos em zigue-zague, até adequar suas conclusões aos interesses mais persuasivos, de forma que a maior parte dos, aspas, homens de bem não saia perdendo. Nessa maquinação toda, os autos sabem a pretexto, né? Sabe, tem um sentido de... tem o sabor, né? A pretexto, onde o que menos conta é o meu destino. Essa indiferença com o destino é dolorosa. E as leis do Código Penal são ferramentas estendidas no mostruário onde os doutores incorruptíveis, de novo a ironia, podem escolher à vontade os artigos e parágrafos que se conjuguem e se prestem a levantar os bastidores do teatro onde se ordenam as culpas. Isso é bonito demais, rapaz. Isso é de uma riqueza estética e profundidade humana impressionante. Mas, assim, vamos agora ao professor Jonatas. Desculpem a extensão aqui do meu à parte. Bom dia a todos, mais uma vez. Inicialmente, agradecer a Hollenberg
por me tirar da inatividade. Eu sou um ser inativo. Juridicamente, eu sou inativo, que sou aposentado da universidade. Apesar de em casa ter muita coisa para fazer, mas gostei bastante do convite, de estar nesse grupo tão seleto. Doutor Evandro, me permita uma lembrança. Eu encontrei, uns anos atrás, os corredores lá do Ministério Público Estadual e te disse que, naquela época, eu estava querendo pedir dedicação exclusiva à universidade, mas estava com problemas, e aí eu era do Estado, queria pedir dedicação exclusiva, eu disse, olha, você pode entrar com pedido de licença sem vencimentos, que te dá direito a ser dedicação exclusiva. Eu fiz isso. E aí, 2 anos depois, a política da universidade me chamou, disse que eu tinha que pagar aquilo que eu recebi a mais. Mas eu ganhei na justiça, meu advogado da época foi doutor Maurício Gentil, que foi contemporâneo de Hollenberg no Dinâmico e depois no São Luís, nas aulas de História e Filosofia. Já fiquei Muito preocupado obrigado, viu, com ele Hollenberg? dado a orientação errada. Eu já estava aqui me penitenciando. Não, a orientação foi certa, mas a política da universidade disse não, tive que entrar na justiça, gastei à época uma certa quantia para andar com mandado de segurança. Mas ganhamos aqui em Recife, foi maravilhoso. Eu fiquei entusiasmado com o convite, mas também temeroso, porque eu toda a vida fui preguiçoso para ler. E aí um romance da envergadura do Chico Dantas, esse texto eu fiquei receoso. Mas como eu tinha lido recentemente Machado de Assis e essa de Queiroz, Os Maias e o Crime do Padre Amaro, e 3 outros romances, um citado de Machado de Assis, Memórias Póstumas, Brás Cubas, O Alienista. Eu digo, olha, eu vou enfrentar essa. Não sei se Hollenberg lembra, no início, eu até fiz uma reclamação formal, depois me arrependi. Eu estava falando de tanta dificuldade no livro que eu digo, eu vou desistir. Eu já estou aqui receoso, eu vou desistir. Mas eu li, gostei bastante. Eu, quando estava lendo, me lembrei desse livro, Cleia Bose, Memória e Sociedade, Lembranças de Velho. Foi um livro que eu utilizei na minha tese de doutoramento, onde ela faz, e eu tenho para mim que as lembranças aí narradas, elas servem exatamente não para apenas trazer o passado ao presente, mas tentar mostrar que o passado tem uma vinculação com o presente, faz uma inter-relação com esse presente. Então, eu gostei demais. Eu gostei muito quando o Matheus citou primeiro a crítica que é feita ao judiciário. Porque, para mim, a crítica mais dura que Chico Dantas faz nesse livro é ao Poder Judiciário. Como é que eu vou falar dessa crítica com um grupo que a maioria é 2 juízes, advogados renomados do nosso Estado? Eu não vou ter coragem de citar essa crítica. Mas Matheus me ajudou, porque foi a crítica. Ele é muito duro com juízes, com promotor, com advogados. Ele fala da encenação, do resultado que já se sabe de cor, do medo que as narrativas de advogados e juízes impõem. E aí me lembrei de uma causa que envolvia meu pai e que eu estava com ele indo nessas audiências e que eu digo, olha, eu vou pedir para encerrar a audiência e pagar o que estava sendo cobrado, porque meu pai ia ter um infarto lá nessas audiências por conta da pressão que existia sobre ele. Mas eu gostei demais. Ele faz outras críticas que também considero importantes. Por exemplo, ele tem como a memória mais aguçada é a memória do avô, mas a memória da avó também é muito aguçada. Porque ele se pergunta como é que meu avô escolheu a minha avó, já que ela era mais velha do grupo, não tinha os atrativos que ele entendia que devessem ser utilizados para essa escolha. Mas o pai, o avô, era a figura exponencial da vida dele, mas a avó também tinha teve um papel fundamental. Só que a avó
numa posição secundária, uma mulher que era o exemplo da submissão da época, mesmo que com lampejos, ele, às vezes, coloca a avó tendo reações de oposição e até de ruptura com o marido, mas muito pouco. A mulher que ele entende-se a da ruptura não é a avó, é a bisavó. É aquela que teria esse papel de ruptura com a estrutura montada, machista, dominante da época. A bisavó é que não se submetia a isso. Há uma crítica social também muito grande. Eu gostei muito do personagem, que eu não me lembro agora o nome, o Negro Fujão, que se tornou trabalhador do avô dele. Garangó. Como? Garangó. Garangó, é isso mesmo. Garangó. Essa figura é emblemática para mim, talvez a figura que mais mostre a situação de miserabilidade, de exploração do ser humano nesse contexto do grande engenho, do senhor de engenho, das desigualdades sociais da época. A morte dele, de Garangó, é algo horrível, alimentando a caldeira, alcoólatra, etc. Para mim, essa é a crítica mais contundente que ele faz do ponto de vista social e econômico. O Garangó se apresenta como esse personagem vivo da desigualdade. A crítica política que ele faz, ele tenta mostrar que quem mandava eram os coronéis e que as pessoas estavam submetidas a isso. É claro que ele não entra em detalhes para mostrar esse poderio dos coronéis, mas ele mostra isso. Os personagens, eu confesso que eu estranhava. Ele passava um tempo debruçado sobre o personagem e depois ele me aparecia com outro completamente diferente do contexto que ele estava narrando. Apesar de falar de Luciana durante boa parte do texto, ele só vai se dedicar a Luciana, como o Matheus falou, já no relacionamento mais sexual que ele teve com ela, naquela casa emprestada, etc. O pai dele, eu digo, ele não tem pai. Eu me lembrava dos jogadores de futebol criados pela avó, exclusivamente pela mãe, só citam a mãe ou a avó, não tem pai. Eu digo, esse personagem deve ser alguém que dessa situação, e de fato foi, perdeu a mãe durante o parto, o pai foi assassinado, mas o pai só aparece lá, bem distante do romance, exatamente porque ele queria, usando o personagem, o pai dele, e aquilo que ele fez de oposição às lideranças políticas de então, e por isso ele foi assassinado. Eu me lembrei da morte em Itabaiana de um personagem, meu primo, porque tinha boca grande. As pessoas diziam que ele foi morto porque tinha boca grande, que falava de um determinado político abertamente na sapataria dele, e depois ele foi assassinado. Eu me lembrei desse personagem. Para mim, a figura também emblemática é a bisavó, que já falamos aqui, o negrinho fugitivo, condenado e procurado. Eu coloquei aqui no meu rascunho, a melhor crítica é a crítica que ele faz ao Poder Judiciário. Eu peço aqui perdão aos senhores do Judiciário, mas a crítica dele é muito grande. Se eu fosse uma banca de doutorado, eu diria, e o fim da história? Quer dizer, tem disso, tem um meio muito longo, mas e o fim da história? Eu esperava o julgamento, que ele acontecesse o julgamento. O crime dele, ele só vai anunciar já no final do livro, quando ele introduz o pai na história e depois ele fala do assassinato do pai, mas ao final não se sabe. O crime do qual for acusado, já que não houve julgamento, ou pelo que ele falou, o Poder Judiciário, nós, os leitores, podemos concluir que houve a condenação.
em julgamento montado para esse fim. Eu digo, bom, já que ele não falou, eu vou construir um julgamento diante do que ele disse. Como ele entendia que o Poder Judiciário era teatral, já tinha as coisas montadas, e que já sabia o resultado antes mesmo que a coisa acontecesse, eu estou supondo que ele foi condenado pelo crime que ele confessa não ter cometido, que o cara já estava morto. Mas foi fantástico, eu também me beneficio, porque eu não conhecia nada de Chico Dantas. Eu acho que, viu, Hollenberg, devemos ter sido contemporâneos. A esposa dele, eu me lembro. Agora, de Chico Dantas, não. Ele era uma figura, me parece, mais recatada, como Ibaré Dantas. Ibaré Dantas foi do meu departamento, Ibaré, e era essa figura que, enquanto o departamento estava pegando fogo, Ibaré Dantas estava lá sentadinho, não dizia uma palavra, terminava, era assim, ele ia embora e mantinha a sua cabeça livre desses sofrimentos da vida departamental. Desculpe aí o... Nada, desculpa, professor. Foi ótimo. Eu queria fazer só 2 comentários aqui acerca da sua preocupação em não melindrar o judiciário, o ambiente da justiça e tal. Esse é o nosso esporte, não é? Então, assim, juízes falam de advogados, nós falamos de juízes e todos nós falamos de promotores e não há promotores no ambiente. Então, fica mais fácil, não é? Então, é do nosso jeito, assim, de conviver. E eu tenho uma má notícia para o senhor, é que quando chegarmos em Sob o Peso das Sombras, Sob o Peso das Sombras é um romance sobre a vida na universidade. E aí ele vai destilar todo o veneno que desse livro ele dedicou a juízes, promotores e advogados, aos colegas de departamento dele. Então, eu devo dizer que... Não conheço, mas sei um pouco dessa história. Só um parêntese sobre o judiciário, já que você está me dizendo que não tem problema em melindrar, ou não há melindre nessa situação. Eu escrevi outro dia no Facebook, eu coloquei a justiça tarda, contínuos e tarda, que é uma ação que eu tenho do INSS, que já fez aniversário de 5 anos. E o INSS teima em recorrer sob o prejuízo de ter que pagar mais, porque a jurisprudência é sobre o caso, mas é assim que funciona. Está lá na 5ª Região, o tribunal rejeitou os argumentos, mais uma vez, do INSS, mas vai recorrer de novo, tem até o dia 7 de julho para recorrer. 5 anos, Ronivon, e ele acha que está demorando ainda. Ó. Não, tem uma causa da universidade que tem 20 anos, já transitou em julgado. Bom, essa sim. Agora você citou um tempo respeitável. Essa é a razão, professor, e aí eu ia chegar à segunda parte do comentário. O livro não acaba, eu supus, um dos motivos, é porque o julgamento não chega. É kafkiano, como disse Anselmo. Então, um dos propósitos da história não terminar com o julgamento, entendeu? Inclusive, revelar essa morosidade, esse sofrimento infinito que o processo traduz para quem é por ele alcançado, né? Mas eu acho que agora é a vez de Ronivon. Fique à vontade aí, Rony, por favor. Bom dia a todos. Eu acho só José mesmo para inventar um grupo como esse e nos trazer no sábado de manhã para falar sobre Chico Dantas. Eu acho que isso é interessante e é bom e nos movimenta, né? E a par do que José propriamente já falou, o próprio Matheus, Matos também, da nossa pouca, vamos dizer assim, busca por figuras que temos aqui que parecem tão distantes. Eu começo, e aí Anselmo iniciou sua fala, meio que fazendo uma degravação do que se é coivara, né? E a gente faz coivara no sertão para limpar a terra, né? Limpa, põe a coivara para poder queimar aqueles gravetos, preparar a terra para plantar.
E é interessante o jogo de palavras que o autor usa, é uma coivara da memória. O que ele está fazendo é uma limpeza da memória, um passar a limpo da sua história. Começa por aí. Eu, por ser de Itabi, vivi até os 17 anos de Itabi, vim direto para a universidade, então, a parte do contexto linguístico, não, eu rio apenas porque é uma coisa da minha infância. Né? Isso aqui, eu não tenho problema nenhum com nenhuma daquelas expressões que eu convivi com elas e convivo até hoje, porque não raro vou a Itabi e convivo com as pessoas, com o seu Manuel de Otávio, com o pessoal da Larginha. Então, são os amigos do meu avô, os netos, filhos. Então, a linguagem não me é um problema nesse ponto. E, professor Jonas, sobre o judiciário, eu, até hoje, quando faço interrogatório do réu, sobre aquela questão do comportamento social, eu pergunto, o senhor tem muito problema de delegacia, de justiça? Porque para a gente, no sertão, ir ao fórum é uma desonra. É o contrário. O que me chocou em Aracaju é que, quando eu vim morar aqui, o povo achava normal ir à justiça. Lá em Itabi, ou no sertão como um todo, vamos falar do sertão como uma coisa mítica, ir à justiça é uma desonra. Porque a gente resolve as coisas dentro de casa, não é que os outros resolvam para a gente. E vocês percebem isso dentro da obra de Chico Dantas, quando ele deixa isso nas entrelinhas, melhora a justiça do avô dele do que aquela justiça a que ele estava esperando. Então, fique tranquilo, porque eu não gosto do Poder Judiciário também, não. É meio contraditório isso. Né? É meio contraditório. Eu luto ao máximo para não ter que ir ao Judiciário, para não precisar de juiz. É interessante a obra porque quando você vai caminhando no contexto dela, você percebe o homem, né? E aí há um memorialismo fortíssimo, né, na parte dele. E um ponto central que eu acho que a gente precisa colocar é como ele recoloca uma literatura regional na linha de frente. Né? Nós que lemos os romances lá o 15, Graciliano, etc., Zé Lins, para muitos aquela literatura já teria exaurido toda e qualquer possibilidade linguística. Né? E o que nós podemos perceber, quando você lê Zé Lins, que é um memorialista também, e lê Chico Dantas, há uma diferença essencial. Zé Lins, ele fala de um suposto Nordeste. Né? Ele descreve um suposto Nordeste. E aí nós podemos falar muitas coisas sobre isso, mas não é o objeto aqui, de que o Nordeste não é uma coisa que existe, como o Sertão também não é uma coisa que existe, Itabi não é uma coisa que existe. O que existe é um discurso que a gente constrói sobre isso, ou seja, uma ideia que a gente tem sobre isso, uma fala que a gente constrói sobre isso. E aí o ponto, eu acho, sensacional da obra dele é como o personagem cria a realidade. Veja, não é o Graciliano que está tirando uma fotografia do interior de Alagoas, de Palmeira dos Índios, etc., de Batalha. Não é Zé Lins que está tirando uma fotografia do interior da Paraíba, de Itabaiana, etc., da Itabaiana da Paraíba. Não. Praticamente, o autor e o seu personagem constrói a história numa prisão domiciliar. Ou seja, é a memória que restaura e, de certa forma, reconstrói e constrói também personagens. E aí eu acho que é um ponto central do que nós imaginávamos, que o romance da década de 30 não tinha mais nada a dizer, melhor dizendo, o regionalismo nada mais tinha a dizer, e acho que Chico Dantas consegue trazer isso espetacularmente. Mas eu deixo para o fim um ponto. Tem uma dissertação de mestrado, e aí eu conheço porque, por um caso simples, o menino é de Itabi, ele entrou na universidade bem depois, não é da mesma, da geração mais nova, enfim, isso é uma outra história, né? Enfim, é uma história que pode ser contada em outro ambiente. Ele faz a dissertação de mestrado em 2008, o nome é Lavoura de Delícia, quando puderem, leiam. É Sidney Jerônimo. Na época, quando eu estava me formando, eu fui dar aula de literatura para eles em Itabi, para poder eles fazerem vestibular, quando existia ainda vestibular e não Enem. Repita o nome ele aí, me por mandou favor, na época. Desculpe interromper, repita o nome aí, por favor. É Lavoura de Delícias, é o título da dissertação de mestrado. E o Sidney, ele na época me mandou, quando ele defendeu essa dissertação em 2008, e
ele trabalha o ponto do que nós dizemos atualmente que é o gênero. O gênero na obra de Chico Dantas. Eu não vou tratar, obviamente, da dissertação de Sidney, não é o meu interesse aqui, nem recompor o que ele interpreta da obra de Chico Dantas, mas eu vou trazer o meu próprio ponto contra isso. Essa obra do início da década de 90. Se vocês percebem, a despeito de todo o discurso atual identitário, gênero, etc., muitas vezes de forma meio que tosca, algumas vezes de forma meio que nonsense, e muitas vezes de forma correta, a forma como se põe atualmente a política sobre a identidade de gênero, ou identidade de gênero, é como Chico Dantas trabalha esse conceito dentro do Coivara da memória. Não vou nem para as obras seguintes, mas do Coivara. É como ele reconstrói o papel na visão da avó, ou seja, partindo da avó, o papel absolutamente extraordinário da mulher no contexto nordestino. E aí eu vou tentar colocar duas tensões nesse ponto. Depois eu soube, aí já soube, depois que li a obra, que a tese de doutorado dele é sobre a mulher em Eça de Queiroz, a de Chico Dantas, a tese de doutorado dele. Mas eu não li, não conheço, não, apenas soube. Então aqui eu quero meio que fazer uma tensão. Todos leram Érico Veríssimo, e também Érico, embora de um estado machista como o Rio Grande do Sul, como ele coloca a mulher num papel preponderante. Ana Terra é uma heroína de O Tempo e o Vento. Mas esse contraponto que eu quero fazer entre o gênero em Chico Dantas e o gênero em Érico enquanto aquela mulher gaúcha, ela assume um papel preponderante, porque os homens vão para a guerra, né? E normalmente estavam em guerra, e a mulher é obrigada a assumir um papel preponderante. A mulher em Chico Dantas é a mulher que, embora não assuma o papel de protagonista, mas eu botei aqui, eu anotei no meu alfarrábios aqui para falar, ela tece o cotidiano. Ou seja, quem constrói o cotidiano é a mulher, não é o homem. Ou seja, ela faz a tessitura diária, aquele trabalho meio que de tricô, de birro, da agenda de birro. E isso eu diria, talvez seja obviamente, eu não sou da literatura, alguém vai escrever sobre isso, mas seria interessante alguém que dialogasse esse gênero em Érico Veríssimo e o gênero em Chico Dantas. Mas para finalizar e dizer que, embora ele não faça nenhum discurso identitarista, nenhum, você não vai encontrar uma só palavra de identitarismo nessa obra que é do início da década de 1990. Mas quem lê com olhos percebe uma defesa imensa. Eu perdi aqui a passagem, uma passagem lindíssima, lindíssima, quando ele enaltece o papel que o silêncio, forçado ou não eloquente, é um silêncio forçado, é um silêncio do não poder dizer, mas como ele tece meio que um elogio imenso, como esse silêncio da avó construía o cotidiano e construía o processo dentro de Murituba. Mas é isso que eu queria dizer. Mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo. Foi ótimo, Rodrigo. Pode falar, professor, fica à vontade. Doutor Ronivan, o Sidney é uma dissertação de mestrado em sociologia. A orientadora foi... Seu microfone está desligado. O orientador foi a orientadora, a professora Tânia Elias Magno. Perfeito. Isso mesmo, professor. Isso mesmo. Eu conheço, Sidney. É uma dissertação muito bom. Em sociologia, não é em literatura. Perfeito. Em sociologia. Ele é muito bom. Concordo. Ronivon, isso de olhar para a avó, é uma pena que Rosa não esteja aqui, não possa estar conosco aqui, porque eu conversei muito com ela sobre o livro no WhatsApp, né, para a gente não dar spoiler no grupo antes de passar a palavra aqui para os colegas, e ela falava assim, né, porque assim, se há duas partes, três, vamos colocar assim, do livro, que tem caráter de denúncia, eu diria que são a denúncia de um sistema de justiça viciado,
a denúncia de uma exploração, né, com o personagem de Garangó, não é? Que o professor Jonatas chamou a atenção, e da condição feminina, que o professor Jonatas também chamou a atenção. Porque aquela cena do avô dele indo escolher a esposa é de uma força, né? Então, o coronel põe as filhas na sala e ele escolhe qual delas. E qual é o critério? O critério não é estético, não é fortuna, porque são todos filhos do mesmo casal. O critério é que ele percebe que aquela magrinha ali, entendeu? É mais trabalhadeira, né? Mais trabalhadora, é mais propensa a enfrentar os desafios que ele imaginava que teria. Então, assim, ele objetifica a ideia da esposa, né? Ele transforma a esposa em um instrumento para o alcance das metas pessoais dele. Verdade seja dita, a relação do casal é de absoluto respeito, né? Não há nenhum momento em que ele abusa da condição de marido, mas a posição dela é uma posição de subserviência. E como o Ronivon disse, eu não tinha notado, ela é a dona do cotidiano. Daí talvez a expressão dona de casa fazer mais sentido, né? Ela é a dona da lógica, então é ela quem responde por preparar o banho dele, ela quem responde por ordenar as tarefas domésticas, ela quem responde por tudo isso. Eu vou deixá-los falar, não sei se quem pediu primeiro foi Ivan ou Wesley, mas fiquem à vontade aí para começarem. À vontade, Wesley. Bom dia a todos, né? Acho que talvez o único que só tenha uma conexão aqui com o José, né? Eu agradeço pelo convite, José. Sou Wesley, sou servidor público federal, sou um amante da literatura. E antes de começar a falar sobre o livro, citar um fato curioso. Eu estive na Escariz, ali da Jorge Amado, há 3 dias, e conversando com o atendente, né, que ia comprar o livro, esse livro para presentear para o irmão, ele falou: você é do grupo, né? Estou sabendo de um grupo aqui em Aracaju. Inclusive, a gente aumentou o estoque dos livros por conta desse grupo. E pediu contato meu para que ele pudesse falar com o responsável pelo grupo, né, para entender como é que foi esse movimento que gerou um boom aí dos livros na cidade, né? Bom, entrando no livro, assim, minhas considerações... Amanhã já estava boa, viu, Wesley? Amanhã já estava boa. A alegria que você está me dando não tem tamanho. Pois é, pode estar lá. Inclusive, eu percebi isso, que o estoque lá da livraria aumentou um pouquinho, assim, tem 4 em exposição, mais ou menos. Então, muita coisa do que eu pretendia falar já foi comentada, assim, a linguagem muito rica e poética, né, do autor, essa narrativa não linear, né, e a gente sabe como funciona o mecanismo de memória, ela vem às vezes assim, e nem sempre ela é tão confiável, então a gente também tem que fazer essa crítica em relação a o que está sendo dito no romance, né? E para mim o que chamou a atenção, basicamente, eu focaria em 2 pontos, né? Que é a questão realmente da crítica, né, ao sistema judiciário, né? E eu achei interessante aqui uma citação que fala assim: há um consenso entre os velhos daqui de que a morte de meu pai começou a ser pensada quando Tucão percebeu que aquele cabeça dura não o ajudaria em suas falcatruas eleitorais. Então, assim, por tudo que já foi dito nessa parte de manipulação e crítica ao sistema da justiça, né? E a exploração feminina, isso destacou bastante, né? Tanto a avó como Justina, elas são retratadas, né? Enfrentando submissão, violência, mas ao mesmo tempo demonstram uma resistência, né? que inspira também, né? Então essa obra ela foca muito nisso. E também achei interessante a parte das tradições, né? Da lenda do lobisomem, tudo isso que é incorporado. Mas a título de contribuição, depois que eu li essa obra, eu fiz algumas pesquisas e encontrei 4 estudos já publicados, acho que, salvo engano,
um programa de pós-graduação em letras da Federal do Rio Grande do Sul, vejam só, de Glauciane Teixeira, e o título, e achei muito interessante a fala do ilustre amigo o Rony Von, sobre silêncio, e observem o título desse estudo, é O Desvelar do Silêncio em Coivar da Memória, de Francisco Dantas. Então, é um estudo, eu vou passar depois, quem tiver interesse, para ler esse material. Então, ela faz toda a análise, né, dessa como esse silêncio é utilizado para impulsionar, em certos momentos, a narrativa. O outro estudo é focado na parte da justiça, é de Lavras, em Minas Gerais, chamado De Costas à Justina, o processo penal em Coivar da Memória. Muito interessante também. O terceiro é da Universidade de Sergipe, da UFS, de Alda Ribeiro Silva, chamado A Construção Estética e Cultural do Crime em Coivar da Memória. E, para finalizar, um texto chamado Intertextos e Cultura Sergipana em Coivar da Memória. Então, só para ilustrar, assim, enfim, que realmente há uma gama aí de estudos, né? Assim, o livro deixa essa margem para tanto análise formal, como análise de um tema específico, como também tema até de estudos na universidade. Enfim, é isso, assim, inicialmente a minha participação. Eu estou bastante feliz em participar do grupo e pretendo também participar dos outros livros, e essa reação lá na Iscariz também me deixou feliz, né, que a gente está realmente movimentando essa literatura regional, e espero que isso também, né, tome uma proporção maior. Um abraço. Obrigado, Wesley. Assim, eu gostei de saber dessa produção acadêmica. Eu tinha dado um Google e visto alguma coisa, mas não sabia, assim, com esse grau de precisão que você detectou, dando os títulos e tal. Depois a gente compartilha no grupo, né? Alguém pode se interessar por algum em particular. Mas, assim, sobre o episódio da literatura, a parte mais, para mim, né? Me parece a parte mais bacana de estimular a leitura de Francisco Dantas é o seguinte: não é um autor fácil, não é um autor, assim, de consumo instantâneo, não é? Ele pede que você tenha paciência com o que está sendo contado para encontrar a riqueza do que ele está narrando, né? E, assim, se tem mais gente dedicada, significa que também a qualidade do leitor evolui junto, não é? Avança, não é? Então, foi muito bacana você ter dito isso, porque é uma recompensa, né, pela ideia. E quanto às denúncias foi bom você ter lembrado de Justina, porque Justina é outra vítima de um sistema legal, vamos sair do judicial, porque aqui agora é o legal, que prejudicava mais nessa época, né, a mulher, porque ela é subtraída da herança, né, e o sobrinho o tempo inteiro revela que os tios falaram disso. Ivan, que vai falar agora, foi quem primeiro leu o livro, assim, no grupo e tal, e ele ficava me perguntando, quem são esses parentes, né? Vamos tentar descobrir quem são esses parentes que lesaram a... E Chico Dantas não gosta, né? Eu disse, não, Ivan, isso aqui é ficção, não é memória, não. Disse, mas Ivan está intencionado em descobrir quem eram essas pessoas, né? Quem são, Ivan? Já concluiu aí a investigação? Olha, doutor Manuel Dantas, doutor Manuel Costa Neto, andou colocando no Facebook, portanto é público, que ele conhece alguns dos personagens, mas não cita nenhum personagem dos mais, digamos assim, importantes, ou mais culpados, ou mais inocentes. Mas, de antemão, eu gostaria de dizer aos amigos do grupo que me sinto extremamente honrado pelo convite. Estou me sentindo um jogador reserva do time do Santa Cruz diante do esquadrão titular do Flamengo, viu? Realmente, intelectuais de escola, sejam que área atuem, professores, juízes, pessoas, servidores públicos, mas realmente muito gostoso a gente participar de um grupo de pessoas inteligentes e que estão tendo o prazer de discutir a vida. Eu vou me atrever a fazer uma colocação de que a crítica do livro ao judiciário não é uma crítica ao do judiciário.
apenas. É uma crítica à justiça como um todo. A justiça que nós praticamos no dia a dia nas nossas casas, a justiça do ser, a justiça também do sistema judiciário. Mas é uma crítica essencial à justiça. E aquela parte da mulher, eu tinha marcado aqui na página 111, que a avó, assim, à sua maneira submissa e sem arrebiques, algemada no inquieto labutar silencioso, quem me ensinou, em vão, com refrão de sua prática rotineira, as primeiras lições de dureza e por aí vai. Na página seguinte, ele lembra que a avó disse algo que eu lamento como ser humano, esse sentimento, mas é meio desesperançoso, mas ela diz o seguinte, de que nos bastidores de qualquer ato de solidariedade humana se abrigam tramas e ardis de farsa bem ou mal representada. Isso é de uma desesperança, isso é de considerar o ser humano como um lixo. Mas algumas pessoas entendem que essa é a realidade. Eu me atrevo a ter a esperança de que não seja uma realidade absoluta. Que existam alguns seres humanos, como esse grupo tão bem representa, que pensem de uma outra forma a realidade. E, por fim, na busca da justiça, a perfeição talvez seja exterminar a raça humana. Aí nós teríamos ninguém cometendo atos injustos. Por que eu digo isso? Recentemente assisti na Netflix o Atlas, que fala de um robô, de uma inteligência artificial, e ele assume o controle da situação, e esse controle da situação percebe que realmente o ser humano é falho. Em sendo falho, precisa ser exterminado para que tudo funcione bem. Terrível isso, mas esperemos que ele esteja totalmente errado. Me sinto com muito prazer de estar convivendo com vocês nessa manhã de sábado, que eu estou aqui no Crasto. Acho que dá para vocês verem a paisagem, devidamente fanhoso, mas contente. Um abraço. Hollenberg. Ô, professor, só para registrar aqui que Matheus teve que sair, mas a gente agradece que ele tenha comparecido e tenha podido dar o depoimento. Ele vai resolver um problema que surgiu. Mas fique à vontade, professor. Rapidíssimo, é só também para me despedir, porque deveres domésticos estão a me chamar. Mas doutor Rony Von lembrou de uma coisa que eu não tinha destacado, que é a questão do silêncio da avó, mas há um silêncio também perturbador no romance, que é o silêncio de Garambó. Quer dizer, ele optou por não falar para que o receio de que o passado dele pudesse vir à tona. Mas o tempo todo, ele, como personagem, ele praticamente não falava. O destaque foi muito interessante, eu não tinha percebido. Obrigado a todos. Professor Jonas, antes do senhor sair, e se Zé Hollenberg e Evânio me permitir, eu queria aproveitar, porque eu tinha feito uma anotação e esqueci de falar. Nós falamos tanto do sistema de justiça, e tem uma coisa que me interessa muito, que é a sociologia jurídica, e que é a sua área também de sociologia. Então, eu tinha observado que essa crítica que o personagem faz, e todo o livro caminha nessa direção, Ivan pontuou muito bem, é uma crítica a uma justiça que é fruto da nossa sociedade. Quer dizer, como a nossa sociedade constrói o próprio sistema de justiça. E eu digo isso depois de 35 anos como juiz, quando eu brinco que eu fui um dos primeiros juízes pretos e pobres de Sergipe. Coisa que não era possível, porque a sociedade nossa tinha os juízes como aqueles que só podiam vir da elite social, né? Da elite política, da elite social. Então, é uma coisa muito nova. Eu e Rony Von somos frutos disso, por exemplo, né, Rony? Por isso que a gente tem, não nos incomoda nenhuma crítica ao Poder Judiciário, mas que o livro do Chico, Coivara da Memória, serve muito bem para uma análise sociológica do judiciário como uma construção social. Era isso. Obrigado. Me desculpe, Evânio, também, tomando sua palavra, mas o professor Jonas, só para você ouvir. Quando eu vim morar em Aracaju, em 92, duas coisas me incomodavam. É como as pessoas consumiam tanta água.
2, é porque, como elas falavam tanto, no interior a gente economiza as palavras. Professor, obrigado pela presença. Obrigado também a quem teve que sair. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui. Que eu queria, se ninguém mais pedir a palavra, não sei se Guilhermina quer comentar também. Só lembrando ela que a gente está gravando, então ela entrou depois, talvez não tenha visto isso. A estética, não é? Assim, a gente falou muito da narrativa, do psicológico, do social, não é? E talvez tenha falado menos da estética, né? Da sonoridade das palavras, da construção frasal, da oralidade convertida em texto, e de o quanto essa, digamos assim, essa estruturação do texto é forte. Eu li em algum lugar, eu vou colocar no grupo da gente, e alguém perguntou a ele quais eram as influências dele para essa obra. A obra, quando foi lançada, foi impactante. No texto que eu vou mandar para vocês de jornal, a gente vê o seguinte, que ele tentou publicar, ele escreveu o livro entre 88 e 90, não é mais ou menos, terminou de escrever e mandou para as editoras. As editoras não se interessaram, porque era um texto de um sergipano, um texto regionalista, e as grandes editoras do país, em São Paulo e no Rio de Janeiro, não demonstraram interesse no texto. E a Estação Liberdade foi quem primeiro publicou. Só que o livro circula, não é? E foi bater na mão de Raduan Nassar. E para o segundo livro, ele já foi bater na mão de José Paulo Paes, que esse texto aqui, que serve de, não digo nem prefácio, mas introdução, né, a Coivara, é, na verdade, um texto publicado na Folha de São Paulo, salvo engano, ou no Jornal do Brasil, que foi introduzido. Aí Zé Paulo Paes escreve essa resenha poderosa, e aí Coivara passa a ter maior visibilidade, Raduan Nassar conhece o texto, e quando ele vai publicar o segundo, Os Desvalidos, anos depois, Raduan é quem manda para a Companhia das Letras o texto, diz assim, não, esse aqui tem que ser publicado. Raduan Nassar, de lavoura arcaica, né, enfim. E aí ele passa a ter, digamos assim, uma editora com capacidade de distribuição à altura da qualidade da obra, né, da qualidade da obra. Né? E aí, alguém pergunta numa entrevista das raras que ele deu, quais foram as influências dele, se ele se sente próximo de Graciliano Ramos e tal. Ele, com a humildade, que é natural do bom escritor e tal, ele diz, olha, veja bem, eu acho que Graciliano Ramos não gostaria da minha companhia. A única coisa que eu e Graciliano temos em comum, e aí há uma distância de qualidade imensa, não apoiado, não concordo, é o jeito de tentar polir as palavras, de fazer o encaixe delas, né? Graciliano muito mais econômico. Aí alguém comentou, disse, não, mas você é proustiano. Ele fez só no sentido da memória. Também outra comparação que me honra, mas também não é justa com Proust, né? Que, né, todo mundo sabe da história do Em Busca do Tempo Perdido, o sabor de uma Madeleine produz aquela coleção de textos, né? Fantástico. E alguém citou também José Lins do Rego. Ele sentiu um pouco mais de afinidade, mas também estabeleceu as diferenças, né? Com os regionalistas, portanto, com Graciliano e com Proust. Citou, como havia dito Madison, que saiu, Machado de Assis, não é? Como uma possibilidade literária, não é? Eu não tinha tido essa intuição, Madison teve, veja que faz sentido, não é? Enfim, o fato é que as influências aí, esse caldeirão de possibilidades, construiu uma obra, digamos assim, muito peculiar, e faz com que um crítico literário da envergadura de Zé Paulo Paes diga assim, que ninguém teve, nos últimos anos, isso foi em 1991, uma estreia tão potente, né?
Então, a gente tem muita sorte de ter esse livro como estreia desse autor, né? Porque ele dá a medida, né? Porque estreia na ficção, porque em academia ele foi reconhecido a ponto de poder ensinar fora do país, né? Ele alcançou todos os graus acadêmicos e ganhou prêmios literários no exterior. Não sei o quão traduzido ele é, mas na orelha a indicação de que ele ganhou prêmios literários na Itália, etc. Enfim, a estética dele também tem essa graciosidade, sei lá, essa força ao mesmo tempo, além de todos os temas. Alguém mais quer a palavra? Evânia, por favor. Se me permite complementar, não serei repetitivo, mas 3 coisas que eu gostaria de pontuar, eu já me manifestei antes e agora eu concluo. Primeiro que ele é um ourives da palavra, né? A gente tem que ler com um bloquinho de notas, destacando algumas palavras que eu já tinha ouvido, mas não nesse contexto, e outras que eu confesso não lembrava o sinônimo, não lembrava o sentido da própria palavra. Algumas palavras antigas, né, que há muito tempo eu não ouvia, como macambúzio, como, por exemplo, abaulado, como, por exemplo, casmurro, como, por exemplo, adjuntório, e outras palavras cujo conceito eu nem mesmo sabia e aumentou o meu vocabulário substancialmente. Então, o nosso querido autor, ele é um ourives da palavra. E assim, eu não conhecia essa entrevista dele, ele refutando a similitude com Graciliano, mas eu ouso discordar, porque a impressão que eu tinha que eu estava lendo o Graciliano, Ronivon falou aí que aparentemente o romance regional de 30, ali que surgiu entre os anos 30 até 45, não teria mais tanto a crescer, mas ele é a prova viva de que tem realmente. E ele se assemelha assim, com o Graciliano em 2 aspectos, pelo menos para mim. Né? O primeiro é na linguagem agreste, aquela coisa dura mesmo, sertaneja, que você lê o parágrafo e eu via meu avô ali na mesa de jantar, picando fumo e dando as suas lições. Então, aquela coisa agreste, sertaneja, isso é o livro inteiro, passa por isso. E a outra coisa é angústia. É angústia. O personagem é um personagem muito angustiado. Não por outro motivo, um dos livros clássicos de Graciliano tem o título de Angústia. E Ivan destacou aí um trecho, e eu vou voltar aquele trechinho que Ivan destacou, só para mostrar como angústia é uma coisa presente. Veja, sufoco, então, o quase grito de socorro. Ele não chegou a gritar, e antes de gritar, ele já sufoca o grito de socorro. Isso é a página 111 e 112. No poço calado das agonias. Meu Deus do céu. O cara ter um poço calado de agonias é um ser humano absolutamente angustiado. E por isso que o processo era para ele algo tão angustiante. As audiências, a linguagem do processo, a dramatização do processo. Então, angústia está muito presente nesse livro, além do silêncio, que foi já enaltecido, que eu também percebi, além do papel da mulher, dessa sertaneja mesmo, a própria Justina, que é aquele fio de esperança que ele se apega, aquela sertaneja assertiva, porque o sertanejo ele não tem muito tempo para errar, entendeu? Ele tem que ser assertivo o tempo inteiro. Talvez por isso que ele economize tanto nas palavras, que ele reflete muito antes de dizer, né? Como diz Ramalho, eu tenho a palavra certa para doutor não reclamar. Ele tem que ser assertivo nas palavras. E a angústia, para mim, por isso que eu acho que ele é um autor, sobretudo, do existencialismo, sabe? Ele está o tempo inteiro se ressignificando, tentando descobrir o papel dele. Então, magistral a obra. E só para concluir mesmo, esse episódio com o ministro no STJ tem uns 8 anos. Eu me senti muito orgulhoso em um sergipano, não conheci o ministro quando disse que era sergipano. Ele de imediato disse, então você é conterrâneo de Chico Dantas. Gostei muito de Coivária da Memória e dos Desvalidos. E nosso diálogo começou a partir daí, e para minha alegria, né, para não passar vexame, tinha pouquíssimo tempo que eu tinha lido Os Desvalidos, então eu estava com a leitura bem fresca, porque eu ia ficar muito constrangido se eu não pudesse, a partir daí, ter o mínimo de interlocução.
Mas o que o Wesley falou, que também me emociona, o fato da Livraria Iscari já saber do grupo de estudos e de pessoas estarem comprando o livro para darem de presentes a amigos, para darem de presentes a familiares, e os próprios membros do grupo comprarem o livro, isso é muito importante, porque Sergipe, lamentavelmente, tem esse malveso de esquecer seus grandes vultos, de não valorar seus grandes vultos. A gente aplaude de pé coisas que nem são tão relevantes assim de outros locais ou que vêm de outros locais e acaba esquecendo da nossa própria importância. Então, esse registro final aí e a alegria de estar entre vocês e participar desse grupo, que venham os próximos, né? Que venha Desvalido, que venha Cabo Josino Viloso, que é também um dos que eu mais gosto, porque é curtinho e sabe, ele vai arrochando ainda mais essa coisa agreste, essa coisa, né, sertaneja mesmo. Então, que venham os próximos. É um prazer enorme. Obrigado, Evânio. Antes de dar a palavra à Guilhermina, né, para que traga o olhar feminino, né, só homens falaram até agora, duas histórias, uma com o ministro Fischer, nada a ver com o nosso tema, mas só para ver. O ministro tem, para quem não conhece, ele é ele foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, um homem com fama de muito duro, muito rigoroso, etc. E a primeira vez que eu fui despachar com ele, eu ainda não advogava em Brasília, eu estava em Aracaju ainda, vim para um despacho. Aliás, o processo, a pena que o professor Jonatas não está aqui, está em tramitação até hoje, não é? Tem mais de 18 anos, porque tem 18 que eu estou aqui, não é? E fui despachar com ele, e aí eu me apresentei, era recurso especial número X, de Sergipe. Ele disse: o senhor é de Sergipe? Sou. Ele fez assim: o Miguel ainda funciona? Não é? Então, assim, ele sempre tinha essa delicadeza de perguntar alguma coisa do lugar. Com o Evandro, ele foi mais intelectual, foi mais culto. Comigo ele falou de comida mesmo, que era um tema da preferência dele, aliás. Não é? E outra coisa a considerar, Evandro, é que você comentou... Porra, rapaz, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o que o Evandro tinha falado antes de falar do seu, para não esquecer de novo. Evânio, Ronivon, sobretudo, nessa parte. Vocês lembram da passagem em que ele, o narrador e o avô estão debaixo de uma árvore, sentado num toco, e vem um cidadão pedir emprego, com cara de gente da cidade, não é? E o avô decifra, Ronivon, a figura antes dela chegar, não é? Escaneia o sujeito, para usar uma linguagem de hoje, e já perde a confiança dele ali, não é? Ele já faz o diagnóstico só no olhar, e não dá a palavra, né? E aí, no fim, não é? Ele mostra ao neto, né, como o diagnóstico estava acertado só com a observação, com a experiência, né? É como o Ronivon falou que se espantou como as pessoas falam em Aracaju, né? Essa cena dá uma amostra disso, né? Dá uma revelação desse episódio. Alguém mais queria falar antes que a gente encerre? Eu estou muito feliz de a gente ter chegado ao final da leitura e a essa partilha de experiência literária. Espero que a gente faça mais. Mas eu queria que cada um, se quisesse, deixasse aí suas considerações. Eu não estou com inveja só da vista aí de Ivan. Subscrevo. Eu também sigo o relator. Apesar de nublado, mas que senhora vista. Isso aí traz uma paz de espírito, viu? É capaz até de aplacar a angústia que o autor tanto descreveu. Aliás, aí não tem angústia nenhuma. Com essa vista, não tem. Finalizando, só para dizer o seguinte: Ivan gostou tanto que já está lá no meio dos desvalidos, mandando fragmentos na minha leitura. Ele avançou substancialmente aí na leitura. Olha. Então, bom, já que todos falaram, já que todos dissemos o que tínhamos de dizer, eu vou encerrar aqui a gravação agradecendo, de novo,
né, que vocês tenham se juntado nesse projeto. Feliz com o depoimento que o Wesley deu, de que pelo menos mais livros do autor estão sendo requisitados. Eu tomei, assim, não estou dizendo isso em alto apanágio, nem em alto elogio, eu tomei a iniciativa de fazer, para cada livro que a gente lê, a doação de alguns para a Biblioteca Epifânio Doria, né? Bom, eu tomei gosto pela leitura indo muito lá, né? Sempre pude ter livros, né? Essa queixa eu não posso ter do destino, mas assim, eu gostava do lugar da biblioteca, do ambiente dos livros, do setor de circulantes e tal. Então, é uma maneira que eu tenho de ser grato ao universo pela experiência. E gosto demais do prazer de conversar sobre livros, né? E vocês estão me dando esse prazer que, presumo, também sintam, né? É isso. Estou encerrando aqui. Gratíssimo a todos vocês. Bom final de semana a todos. Daqui a 2 meses nós nos encontremos de novo para ler Os Desvalidos. Um forte abraço. Abraço. Tchau, tchau.